Olá pessoal, eu sou a Duda Orlando e estou aqui no Imigre Fácil para contar histórias de imigração para você que quer morar nos Estados Unidos. Hoje a gente vai falar com a Aline, uma influenciadora digital que morou nos Estados Unidos, decidiu voltar para o Brasil, foi para a Europa, voltou para os Estados Unidos também, enfim. Ela vai contar tudo pra gente. Aline, Olá. seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Vou obrigada adorar compartilhar com vocês aqui as loucuras dessa vida. E Aline, conta pra gente, primeiro assim, você já era influenciadora no Brasil antes de vir pra cá? Já, eu tinha um YouTube, né? Eu fazia uns videozinhos no YouTube, mas era videozinho de menina, tipo look do dia, maquiagem, era como eu corto minha franja, tipo bobeira, assim, de menininha, novinha, mesmo porque eu era bem nova. Mas era um YouTubezinho, assim, não tinha grande, mas na época, como todo mundo tava meio começando, isso foi em 2010. Né? Então, tava todo mundo meio que começando nessa vida, assim, de internet. Eu achava que eu era, né? Eu me achava youtuber, era influenciadora. E aí, quando eu vim pra cá, pros Estados Unidos, no começo eu tava até um pouco perdida, porque o meu foco era falar sobre a minha vida de menininha que ficava fazendo look do dia. Mas você veio pros Estados Unidos pensando em ser digital influencer aqui? Não. Por que você veio? A gente sempre... Eu não sei se já contei essa história pra você, mas meu marido e eu, a gente se conheceu aqui nos Estados Unidos. Porque antes de eu vir morar aqui, ó... Vamos lá, a cronologia, né? Eu vim pra cá de Malicuia mesmo, trouxe todas as minhas coisas em 2014. Só que em 2006... eu vim pra trabalhar pela primeira vez na Disney. Foi meu primeiro intercâmbio da Disney. É verdade. E aí eu fiquei aqui 4 meses, se eu não me engano. Trabalhei na Disney e tal. Voltei pro Brasil, já louca, querendo voltar pra cá. Quando você fez esse processo pra trabalhar na Disney, você fez tudo no Brasil. Tudo no Brasil. E aí eles te contrataram pra passar um período aqui. Isso, aí vim pra cá nas férias de fim de ano, assim. Eu era universitária. E aí nesse período, entre novembro, fevereiro, março, eu fiquei até março. Era o período que a gente podia ficar aqui... Trabalhei na Disney e depois tinha um períodozinho pra viagem que eles davam. E aí, eu já voltei assim, ai meu Deus, é meu lugar no mundo, quero morar na Disney, fiquei apaixonada por tudo. E já planejando como é que eu faço pra voltar. Aí, nesse mesmo ano, 2007, quando eu voltei, né? Eu voltei pra cá no fim do ano e trabalhei na Universal Studios. Fiz o mesmo programa. Eu não sabia que você tinha trabalhado lá. Que legal. Trabalhando lá, eu conheci meu marido. O Cezinha também trabalhava lá, ele tava no mesmo programa que eu, mas a gente morava no mesmo bairro, no Rio de Janeiro. A gente tinha os mesmos amigos em comum, eu vivia no condomínio dele, tipo, farra e tal. Só que a gente se conheceu trabalhando aqui. Gente, o mundo é muito pequeno, muito, né? Agora, conta pra gente assim, rapidinho. Entre Disney e Universal, qual você mais gostou de trabalhar? Não dá nem pra comparar. Preciso dizer? Fala! Não dá nem pra comparar. A Disney oferece uma estrutura de mãe. Você é uma filha ali pra eles. Eles te dão a casa no condomínio deles, eles te dão um ônibus pra você... Em todo lugar que você vai, tipo, shopping, eles te dão um ônibus, te levam na porta de casa, te deixam na porta do lugar. Tipo, eles te tratam assim, igual um bibelozinho, sabe? A Universal te taca no mundo, né? Eu cheguei... trabalha e se vira. Eu, tipo, tinha 19 anos. Eu cheguei e falei pra minha mãe, meu pai... Eles viram que o programa da Disney foi super sério, né? Quando eu cheguei no programa da Universal, menina... E pra contar pros meus pais, que eu tava morando no lugar... O condomínio que eles botaram a gente pra morar era cheio de traficante. Você não tá entendendo. Era uma doideira, tipo, um condomínio louco, no meio lá no Metro Oestezão, assim. Um condomínio péssimo, pegando ônibus público. Não dá nem pra comparar a estrutura que eles dão, sabe? Que eles oferecem. A Disney te trata igual filho. Olha Mas enfim, só. voltando pra Voltando. Foi só curiosidade. Eu falo. Aí eu conheci o Cezinho nesse ano, de 2007, trabalhando aqui. E ele era igualzinho a mim. A gente falou, não, a gente quer morar aqui. A gente já casou, né, praticamente, em 2007. Não, a gente vai morar em Orlando, vai morar em Orlando. Aí a gente, tipo, ficou aqui mais alguns meses. Em 2008 a gente voltou, só que a gente foi pra Las Vegas. Você sabe disso? Não. Morei em Vegas. Meu Deus, como que é morar em Vegas? É bom? É bom, foi bom pra mim, porque eu não tinha criança, né? Não é uma vida... Se você tem crianças pequenas e quer construir uma família base sólida, não vá com seus filhos para Las Vegas. Não é um ambiente muito familiar. Mas na época eu tinha 20 anos e eu fiz 21 anos em Las Vegas, você imagina. Olha só. E aí a gente amou, foi louco, era jovem, né? A vida louca, que eu não recomendaria pros meus filhos. Oh, meu Deus. Nossa, a gente fez noitada com o Leonardo DiCaprio. Uau! Fui na festa de aniversário dele, esse tipo de vida. Que Las Vegas é assim. E você falou com ele? Como é que foi? Como assim? Tinha muito famoso nessa festa? Muita. Imagina, no aniversário Sabe quem ficou muito dele? meu amigo? Ele não é super famoso, mas na época ficou meu amigo. O Kevin Federline, sabe quem que é o ex da Britney? Que é o pai dos filhos da Britney Spears.
A Nossa, gente eu não marcava com ele. conheço. É Kevin, mesmo? maravilhoso. A gente ficou, tipo, super friends. Cara, a gente foi noitada com o Akon. A gente ficou no camarote com o Akon. Gente Sério. do céu, muito celebridade você, então. Não, mas eu andava com minhas amigas, eram lindas, né? Porque Las Vegas você só tem que estar com gente bonita. Se tu tiver com gente bonita, você é convidado pra tudo. E eu morava com umas paulistas maravilhosas. Meu apartamento era conhecido como a Casa das Paulistas. E eu carioquíssima, E você super mas eu carioca. não ligava, porque elas eram maravilhosas. E eu morava com as 5 paulistas, assim, elas eram todas lindas. Então a gente era convidado pra tudo. A gente ia pra tudo que era Uau. canto. E meu marido, né? Quem mais ele- você conheceu, assim, de famoso? Ai, meu Deus. A gente foi na festa do Léo DiCaprio, lá tinha muita gente famosa mesmo. Mas a gente só convivia mesmo com o Kevin, que a gente saía junto, o Akon. E conheceu a gente via- Britney? Chegou a conhecer? Não, eles não tinham. conheceu? Não, eles já se tinha mais. odiavam nessa É. época. Não, imagina, eles já tinham os filhos, já estavam em guerra. A Britney já tinha raspado a cabeça, voltado o cabelo. Oh, Já meu tinha. Deus. Mas a gente viu E, muito Aline, famoso. nesse Não? período todo que você tava aqui, você tava como? Em questão de status, de turista, Esses de 3 intercâmbios que eu fiz, eu tava com o visto de intercâmbio. J. J, É, tá. Os 3 foram com o visto J1. Até em Las Vegas você Las tava com Vegas esse também. visto, entendi. Lá eu trabalhei na você foi pra Abercrombie. trabalhar, Fui pra entendi. trabalhar, trabalhei no Abercrombie do shopping de lá, trabalhei em quiosque, mas lá a gente tava com visto de intercambista, que é o J1. Aí, olha só, é por isso que é difícil eu contar quando eu vim. Porque eu tava fez aqui. muita Eu coisa, tava aqui, você tava tava lá, aqui. tava lá, tava metade aqui. Aí ainda fiz um 4º intercâmbio pra cá, fiz 4 antes de vir de vez. Uau. O quarto foi pra Disney também, mas o quarto eu vim com visto que ninguém conhecia. Não é muito comum. Até quando eu fui tirar lá no consulado, o cara lá da porta, ele não conhecia. A gente conversou sobre isso. É o visto H, é de representante cultural. Vocês conhecem? É, representante cultural. Eu vim pra representar o país culturalmente. Eu acho que é isso mesmo, né? Eu acho que é H. Eu acho que era H o visto, mas era um visto assim... Eu tenho esse visto no meu passaporte, que eu nem sei direito, mas era... A Disney me chamou dessa vez pra trabalhar, tipo, como eles chamavam de super greeter, na verdade. Aham. Você ficava greeting as pessoas, tipo, na porta do parque, só falar oi. Super legal só com as falar oi. pessoas. Ai, que delícia. Só ser legal, só sorria, Puxa, seja eu quero esse legal. trabalho Melhor lá. do mundo, Uau, melhor do mundo. Só sorria, seja legal. Foi quando eu conheci até o Gugu e a família dele, que eu trabalhei no Coronado Springs, que é o hotel. E Aham. eles ficaram 2 semanas lá pro Florida Cup. Ai, que legal. E eu fiquei responsável pela família dele, fiquei com eles o tempo inteirinho, assim, a gente ficou bem próxima. Ai, que Mas essa foi a 4ª vez que eu vim. Aí a gente falou, cara, vambora, por que a gente tá fazendo aqui, sabe? As coisas no Brasil começaram a ficar meio loucas, assim, problemas de família e tal. A gente falou, gente, vamos embora, vamos dar um jeito. E aí não dava mais pra fazer intercâmbio? Vocês pensaram em fazer outro... Não, vocês não iam fazer pensava uma- mais. Não pensava, mas se aparecesse eu ia. Mas eu já tava casada, eu casei. Tá. Aham. Pô, como é que eu vou ficar casada fazendo intercâmbio, sabe? Nunca seja impossível, mas vamos crescer, né? Vamos tomar um rumo na vida. Aí a gente decidiu ir pro Canadá. E fizemos todo o processo do Canadá. A gente ia pra Nanaimo. Nanaimo é uma cidadezinha pertinho de Vancouver. Aham. Coladinha ali no Vancouver. Meu marido viu tudo, pagou a faculdade, que era caríssima na época. Pagou a faculdade lá de Nanaimo, passou em todas as provas, tudo. Só que a gente não queria ir pra lá. A gente queria vir pra cá. Desde sempre. Enfim, não sei o que aconteceu, não me lembro direito. Alguém botou uma pilha, não sei o que lá, fez a gente pensar bem. E a gente resolveu vir pra cá. Largaram Com de... Não Largamos. chegaram nem a ir pra Não Canadá. fomos, nunca pisei no Canadá. Ai, meu Deus do céu. Tava pago o processo, tava paga a faculdade de Nanaimo. Eu não sei nem se fala Nanaimo, Nanaimo, lá. É. Mas fui pra lá, não fui pra lá e a gente falou, vambora. Meu Gente, Deus, a gente não que queria, a gente loucura. queria vir pra cá desde o começo. É amor, paixão amor, é. pelos Estados Unidos mesmo. Nos Estados Unidos, é Orlando. É Orlando, né? Porque eu não consigo Orlando nem é me um imaginar lugar em outra muito cidade. especial. É muito especial. Ainda mais pra família, né? Depois que vocês casarem, Agora- pensar em ter filhos, realmente aqui é incrível. Mas e aí vocês então decidiram vir pra cá estudar? Sim. E aí, Aí- vieram com visto de estudante. Aí o meu marido aplicou pra ele estudar. E ele veio, estudou. Nossos primeiros 5 anos aqui foram com ele estudando. Ele era o Você é o F1 e eu F2. era o F2. Entendi. Nesses primeiros anos. Ele veio fazer o quê? Inglês? Não. Não, a gente... Faculdade. Ah, você já tinha inglês, né? Era meio cara de pau, eu acho, né? E como ele já era formado em engenharia no Brasil e tudo mais, ele falou, cara, eu vou fazer uma coisa que acrescente. Aí ele fez sei lá, como é que chama? Fez business management. Mas eu não sei, tipo, nomenclatura, sabe? E eu lembro que vocês estavam aqui quando ele já estava terminando a faculdade, né? E aí, quando vocês tomaram a decisão de voltar para o Brasil, por que voltar se vocês já estavam super adaptados? A gente nunca decidiu voltar, a gente foi obrigado. Porque a gente ficou esses anos, quando você faz a faculdade aqui, se você faz tudo certinho, você tem direito... Quando termina o seu curso, você tem mais 1 ano pra trabalhar. Ele teve 1 ano e meio até, ele trabalhou durante 1 ano e meio. Esse 1 ano e meio é o tempo que você tem pra
conseguir um sponsor, uma empresa que te financie e tal, alguma coisa assim. Ele tava com essa empresa, ele trabalhava por uma empresa, era indiana, se eu não me engano, e tava tudo certo, a gente ia ficar por essa empresa. Ele tava pra ser contratado, só que essa empresa faliu. Eu não sei se eles já estavam falindo ou não estavam avisando a gente, mas a gente tava com essa segurança neles. Só que quando a gente soube, eles já tinham falido. Já tinham falido. Já. Uau. E assim, eu tava muito grávida, muito mesmo, tipo novembro, Já outubro. dos seus, da Nina, né? minha segunda filhinha. A Nina, isso foi tipo outubro, a Nina nasceu em dezembro. Faltando 2 meses pra ela nascer, a gente teve a notícia de que a gente não ia mais poder ficar por essa empresa. E era a nossa garantia, a gente já tava com tudo certo, dando entrada nos processos tudo certinho. E eu tinha o Luca, que tinha 1 ano e meio, né? E uma bebê que tava pra nascer em 2 meses. Aí a gente foi pego assim de calça arriada total e não tinha mais muito tempo pra fazer alguma coisa aqui. Ou a gente ia ficar ilegal, porque se o nosso visto acabava em janeiro. Ou a gente ia ficar ilegal, ou a gente tinha que ir embora. A gente falou, cara, eu não quero ficar ilegal. Não vou ficar ilegal. Se eu ficar ilegal, vai ser... Pra gente contornar isso depois, É muito não vai ser difícil, ok. Não sei se a gente tá disposto. Então, vamos pensar outra coisa. Tá. O que a gente pensou? A gente não pensa, na verdade. A gente finge que a gente pensa, a gente não pensa. A gente faz o que vem na cabeça na hora. Ah, e se a gente for pra Inglaterra? Ah, legal, a gente fala inglês. O meu marido ele tem o passaporte espanhol, a cidadania espanhola também. E na época, né, a Inglaterra tava na União Europeia. A gente tinha o espanhol, o brasileiro enfim, vambora pra Inglaterra. A gente fala inglês lá, não precisa falar espanhol, não sei o quê. Vambora pra Inglaterra. Tinha uns amigos lá, botaram uma pilha. Saíram daqui, Fomos direto pra Inglaterra. Não fui no Brasil nessa ainda. Fui Aham. direto daqui pra Inglaterra. E assim, como que foi, Aline, deixar tudo aqui? Porque eu sei que a Horrível, gente, amiga. né, eu conheço a Aline já faz Nossa, anos, né? faz. E eu lembro, assim, que você era toda apaixonada, sair daqui. Como foi deixar tudo Amiga, eu aqui fiquei e muito começar mal. do zero? Porque lá você foi começar do zero também, né? Absolutamente do zero. Foi muito mais do zero do que aqui, eu acho. Não sei, lá a gente não tinha nada, não tinha ninguém, não tinha experiência, não tinha nada. A gente tinha os conhecidos lá, que acaba que a gente nem encontrou muito quando foi. Mas a gente chegou lá... Ai, olha isso, a gente pegou um avião com 17 malas grandes, uma bebê de 1 mês e meio, um bebê de 1 ano e 7 meses, 8 meses. Um carrinho gigante que parece o carro dos mendigos lá do Brasil, você já viu? Que carrega geladeira, tudo. O meu carrinho é assim. E cadeirinha de criança, era assim. Se você ver as fotos da gente, eu tenho foto, vou te mandar Eu vi os depois. seus stories, né? Eu falo, meu Deus do E céu. tudo aconteceu. A gente viajou 17 malas, 2 bebezinhos, pra um frio de lascar. A mulher comprou a passagem errada, a gente foi parar na Islândia. A gente foi pra Islândia. Mentira. Como assim? A Nina Quem com 1 mês e meio... comprou? Não Ah, vamos falar desse assunto. tá É bom. uma louca que vende passagem. Ela mandou a gente pra Islândia. E a gente passou, tipo, um dia inteiro na Islândia. Eu falei, vamos conhecer a Islândia então, né? Tô na Já tamo Islândia. aqui. Menina, um frio. A gente foi naqueles negócios que sai do chão. Como chama aquilo? Geyser? Não sei. É um vapor que sobe do chão. Tipo um vulcão Ah. de vapor, assim. Pequenininhos, assim. Tem vários, assim. Lá tem muito isso. Cara, é um frio de lascar. Se Você você dá vê... uma esquentada? Não, sei lá, pra quê? A gente foi conhecer. Ah, tá. É coisa da natureza lá Ai, deles. tem- Lá. Ai, eu A achei gente tava na Islândia. O que Ok. tem de ponto turístico na Islândia? É isso que tem. Tem um negócio que sai do chão. chão. Menina, foi uma loucura. Sério, eu não... E aí, vocês foram pra lá trabalhar? Como que foi? Pra Islândia, não. A gente... Não, daí da aí Islândia fomos pra Londres. pra Londres. Aí fomos pra Londres. A ideia era arrumar um emprego em Londres e ficar em Londres e de boa. Só que a gente não pegou, não conseguiu um emprego em Londres. Assim, eu confesso pra você que esse período que eu fiquei em Londres não é um período que eu tenho muito bom na minha lembrança. Assim, não me lembro muito. Eu tava muito atordoada, sabe? Eu tava com os bebês, eu não queria estar lá, eu queria estar aqui. Eu tive que ir embora daqui às pressas, correndo, porque eu não ia ficar ilegal. Então a gente catou tudo correndo. Foi um plano whatever que a gente teve e, tipo, fomos embora. E eu tava preocupada com meu filho na época, que não tava falando direito, eu tava cheio de coisa na cabeça, muita coisa na minha cabeça, eu tava mal. Eu não tenho muitas lembranças do que aconteceu em Londres. Então, assim, eu só me lembro que tava sendo muito difícil pra gente viver lá com criança, porque a gente não tinha muita mobilidade com carrinho. Lá não é uma cidade tão de família, então é muito transporte público, não tem muito carro, assim, sabe? Tipo, então a gente andava muito de metrô e com carrinho... Aquele carrinho gigantesco da gente, aí não tinha elevador, tava muito difícil a locomoção da gente, tava muito frio. Quais as principais diferenças, assim, de Muito estar vivendo lá o frio? A gente chegou em fevereiro, né?
Então eu tava no Nossa, auge do super frio. Tava nevando, chegou a nevar em Londres quando a gente tava lá. Acho que não é tão comum nevar, assim. A gente pegou neve caindo em Londres. Nossa, eu não conheço. É eu tenho a maior lindo. vontade Não, de é conhecer. maravilhoso. É maravilhoso. Mas pra morar, sabe uma vida nova-iorquina, assim? Aham. É mais isso. Tá. Com família, não é ok. A menos que você tenha muita grana pra morar, tipo, num apartamentaço, centralizado. Aí, sim, não era o nosso caso. A gente tava começando. Tanto que a gente nem chegou a alugar imóvel lá. A gente ficou uns 4 meses em Londres. E a gente pegou 3 Airbnbs no total. Ficamos em Airbnb. Pegamos um, pagamos mais caro, no fim das contas, mas pra você alugar lá, tem mó rolê. Também não dá pra você alugar por um período curto. Pois você é, teria a que gente tava fechar ainda o na ano, dúvida né? do que era, Entendi. que bairro. A gente não conhecia nada, amiga. A gente não teve Meu tempo de Deus fazer do céu. pesquisa sobre o lugar que a gente Vamos tava sair indo. daqui. Eu tava vamos começar do parindo. zero. Tava parindo. A Nina nasceu. Eu tive notícia que a gente tinha que ir embora em outubro. Nina nasceu no 13 de dezembro. Aí veio fim de ano. Aí eu tive que. Minha cachorra teve que ir pro Brasil, porque em Londres não aceitavam pitbull. Na Inglaterra não entrava pitbull, não consegui levar ela. Então eu tava tão depressiva, sabe? Eu tava meu péssima. Deus, Eu tava que difícil. Foi horrível, assim. Tendo que sair do lugar que eu amava, correndo. Com 2 bebezinhos, um deles que eu tava ficando louca, que eu não sabia se era normal, se não era, o garoto não falar, que eu tava enlouquecida com aquilo. Ele tava com quantos anos? Ele tinha, quando a Nina nasceu, tinha 1 ano e 8. Ele fez 2 anos lá, em Londres. Bem pequeno, tipo, mas mãe de primeira viagem dele, né? Tava noiada com tudo. E assim, o Cezinha não trabalhou em Londres, em nada. A gente ficou esses 4 meses lá. Tanto que, por isso que eu falo, eu não tenho tanta lembrança. A lembrança que eu tenho era a gente passeando. Deu pra pelo menos conhecer um pouco. Não, muito. A gente já tinha conhecido, assim, a gente já tinha viajado pra lá, né? Mas foi uma imersão, né? Um pouco maior, assim, a gente conheceu mais a cultura. A gente teve um Airbnb que a gente pegou, que a gente morou com umas moças árabes. Gente, eu me sentia no Clone. Você imagina você acordar ouvindo. Era um monte de mulher, igualzinho no Clone. Aquele, o dia inteiro, falando alto, não sei o quê. Mas a gente conheceu umas culturas muito diferentes que aqui, em Orlando, nunca tive acesso. Mesmo, assim, mesmo. Do Cezinha levar uma bronca porque ele passou perto de uma mulher e o vizinho, que era o dono da casa, a gente alugou a parte de baixo da casa, né? O dono da casa ficou com ódio porque o Cezinha passou perto da mulher, tipo... Assim, meu Deus do céu. Mó medo. Falei, cara, o que você vai fazer com a gente? Porque ele ficou furioso, que ele passou perto da mulher, sabe? Mas foi uma diferença cultural, assim, que a gente acabou conhecendo. Foi enriquecedor. Eu acho que Não foi morar fora do Brasil tira a gente de uma caixinha que a gente vive, né? Porque pra gente é aquilo que existe e pronto. Quando a gente... E não só de passear, porque tem muita gente que mora lá e sai pra passear e volta e ok. Mas viver em outro país te abre a cabeça de uma forma muito diferente. Muito. É muito enriquecedor, né? Muito. Conhecer culturas. E a cultura de lá, pros americanos, é muito diferente, não é? Dos ingleses, Eu assim. acho. Eles são super... Eu acho. Eles são mais assim mesmo. E uma coisa assim, muito diferente que tem de Londres, pelo menos... Olha, gente, quando eu falo assim sobre como é o lugar, eu não sou a mais experiente do mundo no lugar, né? Pode ser que não seja todo o país que seja dessa forma. Mas assim, eu morei em 2 lugares na Inglaterra. Chegando nessa outra parte já. A primeira cidade que eu morei foi Londres. Londres tem aquela rua principal lá, que é mais agitadinha e tal. Mas os lugares mesmo onde as pessoas vivem, fecha tudo muito cedo. Tipo, 5 horas da tarde, já tá fechando tudo. Sabe? Tá escurecendo, tipo, 3 da tarde. Nossa. Escurecendo mesmo. No inverno escurece muito cedo. Tipo, Meu 2 e Deus. pouco já tá escurecendo. 3 da tarde já tá escuro. Eu tenho muito TDAH, eu sou muito hiperativa. E eu tenho muita insônia. Então, pra mim, saber que o dia vai acabar, vai escurecer 3 da tarde, era desesperador. Porque às vezes eu acordava e já era, tipo, 1 e pouca da tarde, sabe? Já é da noite. Eu tenho insônia, eu fico acordando até 7 da manhã. Então eu preciso dormir um pouquinho, pelo menos, de dia. Quando eu ia sair de casa, eu tava de noite. Meu Mas, gente, Deus. eu não vou nunca mais ver o dia se eu ficar nesse lugar. Que desespero. Desespero. Tipo, lá não tem muito Starbucks, assim. Tem dentro do shopping e tal. Lá tem um Costa Café, que é uma coisa... É a rede maior deles, né? Menino, Costa fechava às 5 da tarde. Então, todo o meu dia era programado pra... Não posso perder, eu tenho que estar no Costa até às 5. Gente, você é super acelerada e toma Eu sou café muito- nesse nível, né? Eu nunca tive sem um copo de café, acho. Nunca. Emotional Support Coffee. Eu ando sempre com a minha garrafinha, tá aqui embaixo. Aqui. Minha garrafinha pra eu ir abastecendo. Amiga, E aí lá você encontrou esse lugar, mas que fechava 5. uai, mas fechava 5 da tarde. Pra que me serve? Acabei de acordar. Aí, continuando, minha... Gente, é muita história. As pessoas podem... As pessoas só acreditam porque na época eu documentava, né? Eu vi, assim, É. de vez em quando Eu suas posso postagens provar. lá. Tudo que eu conto, eu provo.
Tá E tudo no lá YouTube. você continuou sendo super youtuber, né? Você... Continuei, eu precisava viver. Eu tava muito agoniada com tudo, amiga. Meu leite secou todinho, minha filha não teve leite pra tomar. De tão nervosa que eu tava. Nossa. Sabe, tem que dar tchau pra minha cachorrinha, que eu era obcecada nela. Sem saber quando é que ia ver a bicha de novo, porque lá não entrava mesmo. Tendo que sair daqui. Cara, foram tantas mudanças inesperadas. O problema era que eu não tive tempo de me preparar. E eu tava no pós-parto. Eu tava no puerpério. Uau. Eu só tive tempo aqui em Orlando de dar as vacinas na Nina. Eu implorei pra mulher dar uma antecipada, a médica deu uma antecipada, porque eu não queria pegar avião com a menina sem vacina. Porque o visto ia vencer quando a Nina tinha 2 meses, menos de 2 meses. Nossa, não ia completar nem o Não ia dar 2 terceiro, meses. né? Aí a mulher meio que adiantou as vacinas, deu com 45 dias. Acho que a gente já foi embora logo, tipo, no dia seguinte. Sabe, que ela foi vacinada. Porque o meu maior medo era sair com ela sem vacina. Eu falei, cara, eu vou pra outro continente. A garota não tem imunidade. Meu leite venceu. Venceu é ótimo. Prazo de validade. Meu leite secou, não tinha... Eu tava muito estressada com tudo. Aí, quando eu estava em Londres... Mas assim, passeamos. Fui pra Paris, levei as crianças pra Paris. Cara, Conheceram um monte de coisa. tava tentando viver, de verdade, assim. Eu não sou uma pessoa muito negativa. Eu posso estar muito afundada, tô atolada, mas vamos viver, vamos sair, vou tomar meu... Se eu tomar meu café, Aí eu a vida acordo. começa. Deixa pra chorar de madrugada, quando passou o efeito da cafeína. Mas durante o dia, não. Vamos viver, sempre pra cima. Tava péssima, destroçada, mas queria dar um jeito, sabe? E eu sou assim mesmo. Pode estar tudo ruim, eu vou pra Disney. A gente é assim, vamos Tô embora. triste, não. vamos pra Disney. Tô triste, vamos pra Disney, vamos sair que a gente esperasse e tal. E era o que eu fazia lá, eu tentava sair, fui pra Paris, levei as crianças lá, ficamos lá uma semana, passei o aniversário do Luca na Disney, porque eu falei que o Luca tava com saudade de Orlando, Ah, né? o Luca, O né? Luca, o garoto. Nem falava, todo troncho, ficava lá todo cagando pra tudo da vida. E eu, não, o Luca tá com muita saudade do Mickey, vamos pra Paris. Aí fomos pra Paris, enfim... E aí Tentei vocês conheceram muito lá. E ficaram Conheci. quanto tempo na Europa? Então, aí eu fiquei uns 4 meses em Londres. Nisso, uns amigos meus lá do Rio estavam morando em Newcastle. Newcastle, como eles falam lá, né? Que eles são bem... Tem muito accent. Aí, lá em Newcastle é tipo Escócia, sabe? É na divisa com a Escócia. Lá pra que cima, legal. subindo lá no alto. Lindo. Pensa no lugar de filme. Essa cidade de Newcastle. É uma cidade assim... Você já viu Vikings? Sim. Então, é isso. É maravilhoso. isso. É os cenários de Vikings, assim. Que você olha pra baixo, você vê a praia lá embaixo. Aquele Ah, paredão de pedra, assim, que sabe? Lá coisa embaixo tem a linda. praia. Você só imagina os navios vikings chegando. Tipo, os caras correndo com aqueles cabelos, aqueles bonitão bombados, assim. Era só isso que eu imaginava quando eu andava lá. Um lugar lindo, lindo, de filme. Tipo Game of Thrones. Cenário de Game of Thrones. Lindo demais. Mas é lá em cima, assim. Coladinho na Escócia. E esses nossos amigos moravam lá também há muito pouco tempo. Tinham chegado mais ou menos, assim, há uns pouquinhos meses. Mas estavam gostando. Falaram, vem pra cá, fica com a gente. Tipo, vocês não estão fazendo nada em Londres, uma vida louca aí. Vocês não podem nem sair com as crianças. Aqui a gente é mais family friendly, sabe? É uma que cidade legal. mais assim e tal. A gente não tem o que fazer mesmo, né? Vambora. Aí, o que a gente fez? Pegou as 17 malas, as crianças. Meu Deus, o que tinha em tanta mala? Que Minha a vida vida. toda nas 17 malas, meu Deus. Isso que eu deixei muita coisa aqui em Orlando antes de ir. Eu deixei umas 10 malas aqui. Ah, Deixei na casa de uns amigos, umas malas aqui, outras ali, outras aqui. E daí, porque eu tinha esperança de voltar, né? aham. Então, umas coisas que eu não ia precisar, eu fui largando aqui. Eu falei, não, quando eu voltar, eu pego. Eu sabia que eu ia voltar. Quando eu voltar, eu pego isso. Mas fui com 17, era o que eu precisava pra viver, 17 malas. Meu Deus do Aí céu. catamos 17 malas. Esses amigos, que Newcastle é longe de Londres, dirigindo dá umas 7 horas. Cara, o Bernardo, esse nosso amigo que mora lá até hoje, eles estão lá, obedeceu tudinho de carro, pegou o Cezinha e o Luca, na época. Eu não me lembro bem por quê, mas foi a melhor forma que a gente encontrou. Ele levou o Cezinha e o Luca de carro e várias malas e eu fui... Como que eu fui? De trem, de ônibus? Nem lembro também. Fui com a Nina. A Nina era muito bebê. Ela tinha, sei lá, 4 meses. Aí eu fui com a Nina e o Cezinha e o Luca foram com ele de carro. Aí a gente foi pra Newcastle e lá realmente é um lugar muito gostoso pra você viver. Outra vida, assim, tipo... Por isso eu digo que a Inglaterra é muito grande. Não dá pra gente falar sobre um lugar, porque eu tive 2 Inglaterras totalmente diferentes, assim. Foram 2 experiências muito opostas, sabe? Aham. Newcastle é um lugar que dá pra você viver muito tranquilo com uma família, muito barato, inclusive, pra viver lá. E pra brasileiro viver... Tem muito lá. Eu digo assim, e arrumar emprego é fácil? É mais difícil por conta de visto lá? É como aqui a gente vê ou não? A Inglaterra é diferente daqui dos Estados Unidos, não tem muito
não tem tanto trabalho por baixo dos panos assim, quanto tem aqui. Sabe? Tem, Você né? tem que ter o visto Mas de trabalho. eu acho que a galera que vai pra lá geralmente tem mais o visto. difícil, entendi. A gente tinha... o Cezinha era europeu, né? É europeu, então... Ele podia numa boa, agora eu não sei como tá, porque eles não são mais parte da União Europeia, mas na época ainda eram. Era como ir pra Espanha, né? Ele é espanhol, então era a mesma coisa, ir pra Espanha e pra Londres, pra Inglaterra. Mas a gente foi pra... E a qualidade de vida lá é muito mais barata também. Por exemplo, em Londres, a gente não chegou a alugar um imóvel, mas os imóveis eram muito caros. Tipo um apartamentinho, tipo Manhattan mesmo, sabe? Apartamentinho pequenininho, velho, com cheio de mofo, tipo aqueles carpete verde fedido, tipo, sei lá, 3 mil libras, dependendo do lugar que você tá, de um quarto. Muito caro. Libra, né? Libra. Muito caro. A gente tinha uma grana que vinha do Brasil ainda. Então, assim, a Libra tava bem mais cara que o dólar naquela época. Já é difícil viver aqui com o dinheiro do Brasil, né? Imagina Libra. A Libra, não sei como tá agora, mas na época tava bem mais caro que o dólar. E a gente era, tipo, 3 mil libras, mais até. Uau. Aí, lá em Newcastle, não. A gente pegou um apartamento muito bom. Tinha 2 andares, um apartamento bonitinho, 2 quartos, 700 libras. Ah, que baratinho. Baratinho. Porque aqui, gente, em Orlando, você pega um apartamento de um quarto como esse que você paga 3 mil, aqui você consegue 1.500, 1.700, dólares. Né? Dólares. Agora que tá caro, porque antes era até menos. Achava até por 1.000, né? Você Achava. conseguiu um lugar legal. Até quando eu voltei, o primeiro apartamento que eu paguei $1.200. Era um apartamento de 2 quartos, direitinho. Não tem mais. Agora não tem mais. Agora deu ruim, né? 1.900, 2, mais ou menos. Agora a gente paga quase o dobro disso. É. Mas lá em Newcastle você encontra uns imóveis assim. Bem legal. Cara, eu indico, assim, se você tá pensando em ir pra Inglaterra, Newcastle. não sei se eu recomendo Londres se você tem criança, né? Newcastle é um lugar muito legal pra se viver. Porém, a gente não se adaptou lá também. Por quê? Por quê? A gente gosta muito daqui. Então, a gente sempre tem o estilo de vida daqui como referência pro que a gente quer. E é um estilo de vida totalmente diferente. Não é ruim, mas é diferente. Muito diferente daqui. Vocês estavam com o coração e a cabeça aqui. A gente nunca quis sair daqui. Onde vocês estivessem, vocês iam estar pensando aqui. Exato. E lá vocês viveriam quanto tempo? Mais uns 4 meses. A gente ficou mais uns 4 meses. Uns 8 meses na de Londres, de Inglaterra. E aí, de lá, quando vocês decidiram voltar pro Brasil? Por quê? Então, aí, tipo, a vida lá tava mais arrumadinha, sozinha, até tava trabalhando já no lugarzinho lá. Mas eu tava... Tudo era pretexto, né? Amiga, eu não tava querendo ver nada de ninguém, de Disney, sabe? Eu tava silenciando todo mundo. Devo ter silenciado você também. Olha! Eu não queria ver Orlando, eu não queria lembrar que esse lugar existia. Porque me fazia tão mal. Eu tinha vontade de chorar se eu lembrasse do Mickey. Se eu passasse na rua e eu vi o Mickey, eu chorava. Eu não queria lembrar que existia esse lugar. Porque a vida tava vivendo lá, todo mundo tava lá no meu lugar. E eu tava, tipo, olha onde é que eu tava, gente? Na Escócia, perto da Escócia. Um pontinho marronzinho perto da Escócia. Tipo, aleatória, tacado no mundo, assim. Eu falei, gente, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Não é meu lugar. E, apesar de ser uma vida muito gostosinha, também escurece muito cedo, é muito frio, chove muito. 5 da tarde, a cafeteria fecha. Tem muito velho lá também, muito velho. Uma população bem mais idosa, assim. Assim, não era a vida que a gente queria ter, sabe? A longo prazo. E aí, nisso, quando eu decidi ir pro Brasil, eu tava noiada com o Luca na época, que ele tinha 2 aninhos e pouquinho, falava muito pouco. Eu falei, esse menino tem problema, esse menino tem problema. Aí eu, Bom, o Google só te dá tragédia, né? Só coisa ruim. Não entre no Google. Meu filho não está falando o que ele tem. Ele tem 3 dias de vida. Mas basicamente ele é isso. Novinho, mas eu tava desesperada. Minha vida tava toda louca. Eu tava querendo catar problema, eu acho. E o povo na internet encheu meu saco, falando, né? Esse menino não fala, né? Porque eu compartilhava. Nas mídias sociais, eu compartilhava a vida. E cada vez que alguém falava isso, eu falava, verdade, esse menino não tá falando. O que tem de errado com o meu filho? E aí eu achei uma fono no Rio, Dani Damasceno. E eu falei, eu vou mandar uma mensagem pra essa mulher. Se ela aceitar fazer um trabalho comigo com o Luca, eu vou embora pro Brasil amanhã. Porque o Luca precisa... Eu fui embora pro Brasil por causa dele. Porque você tava com receio dele não tá tava falando. Desesperada. E aí eu mandei mensagem pra Dani, que era maravilhosa, assim, assistia tudo dela. E ela topou fazer uma parceria com a gente. Falou, não, vem pra cá que eu cuido do Luca. Eu falei, cara, eu vou embora. Vou ficar lá no Brasil uns 5, 6 meses. E depois vou cuidar do meu filho. E depois eu vou dar um jeito de voltar pros Estados Unidos. Era esse o plano. Vou pra lá, vou ficar uns 5 meses, pra ele fazer um intensivão, vai falar. E aí eu volto pros Estados Unidos. Aí fui pro Brasil.
Ah, foi tão legal, né? O Luca fazendo fono, eu tava empolgadona, o Luca desenvolveu. E sua família toda tá no Rio? Menos minha irmã ficou Menos aqui. sua irmã, Minha irmã mora aqui em Orlando. Tá. E ficou, né? Infelizmente. Felizmente até, porque no fim das contas, se ela tivesse ido junto com a gente, porque ela ia com a gente pra Londres, né? Se ela tivesse ido, não Ia ser sei, mais ia difícil atrapalhar mais a voltar. nossa vida. É, porque a gente tem Entendi. que pensar nela também. Vai que ela tivesse namorado, porque minha irmã é dessas, né? Minha irmã é dessas. Aí já tivesse um rolo lá com alguém, aí a gente ia ficar presa. Enfim, foi bom ela não ter ido, porque a gente voltou pra ela. Mas a gente foi pro Rio. E o Luca fez lá fono, fiz a festa da Nina no Brasil. Tava muito feliz, sabe? Fiquei lá em dezembro e tal. E aí a gente tava marcado pra ir pegar uma entrevista no consulado, visto de turista mesmo, porque a gente não sabia o que ia fazer em março de 2020. O que aconteceu em março de 2020? A pandemia começou. E vocês ficaram lá presos. Perdemos e não pude ir embora do Brasil. Uau. E aí eu fiquei presa no Brasil por 1 ano e meio. Quase 1 ano e meio. Não pude ir embora, não sabia mais o que eu ia fazer da minha vida. Fiquei louca. Não tinha nem a fome do garoto, porque tava em pandemia. Eu falei, o que eu tô fazendo? Minha vida deu uma pausa. Eu acho que a vida de todo mundo deu uma pausa nessa época. 2020, Só que todo 2021, mundo- a sensação é que Ninguém não viveu. existiu, Não né? viveu, ninguém viveu. É muito difícil. Só que assim, no meu caso, as pessoas quando acabasse a pandemia sabiam pra onde elas iam voltar. Eu não sabia Você pra tava onde eu ia perdido, voltar. Eu tava o que ia perdida. fazer? E aí, tem uma menina, que eu digo que ela é minha fada madrinha. Essa menina é a Gleice. Ela era uma seguidora que acabou virando uma grande amiga. Aí a Gleice, sempre Deus manda ela pra falar. Toda vez que a Gleice aparece, mensagem da Gleice no celular, eu já sei que é Deus que tá falando alguma coisa ali. Aí a Gleice, do nada, me mandou uma mensagem: Aline, você já pensou em fazer enfermagem? Eu, não. Tá louca? Enfermagem, eu sou de humanas, eu odeio sangue. Eu odeio sangue e eu não posso pensar em agulha, tenho pavor de agulha, tenho desespero de agulha. Cara, mas olha só, isso no meio da pandemia, tá? No meio da pandemia, né? Não sabia, tava tudo fechado, não tinha visto sendo emitido pra ninguém. Aí essa menina falou, cara, por que você não tenta? Eu vou fazer isso também. Ela tava na mesma situação que eu, ela tava em Portugal. Mesma coisa que eu fiz, ela foi pra Portugal. Ela, por que você não tenta? Eu vou fazer isso também. Tenta fazer enfermagem, cara. Porque pode ser que eles abram uma exceção pra você voltar mais cedo. Porque o país pode estar precisando, não sei. Ela também não sabia muito. Porque na época, tudo que era da parte de saúde estava sendo muito bem-vindo aqui, né? Então, estava realmente mais fácil de entrar pensando na área da saúde. E aí, você falou, vou fazer enfermagem. Falei, vou. Amiga, quando você não tem nenhum plano... O que vier, lucro. E quando vem da Gleice, eu sei que é de Deus. Tem umas pessoas que são assim, sabe? Se ela falou, eu confio. Por isso, toda vez que eu tenho alguma ideia, eu... Gleice, vamos conversar. Dou uma conversa de falar, tô pensando bem em fazer não sei o quê. Tipo, ou ela joga um balde de água gelada, e eu já sei que não era pra fazer, ou ela me dá ideias novas em cima daquilo, e eu já sei que é o caminho. E aí eu fui nessa. Eu falei, cara, eu vou fazer esse negócio de enfermagem. Eu odeio enfermagem, mas eu sei que a enfermagem é uma profissão que te leva ao green card. Você não precisa nem de um sponsor. Você se tornando uma enfermeira, você passando nas provas, você já te pede, entra no seu pedido do seu green card. E era a única opção que eu tinha. Eu não tinha ideia do que fazer. Eu não tinha ainda esse negócio de, o meu TikTok, por exemplo, que hoje talvez eu tenha outras possibilidades que na época eu não tinha. Eu não tinha grandes números pra poder... Hoje você tá com quantos números? No TikTok eu tô com 1.200.000. Nas outras redes, tipo, 100 e pouco, 120 TikTok e pouco. hoje é o seu... O TikTok é minha principal legal. rede hoje. Na época eu não tinha, nem pensava em nada, sabe? E eu falei, vou fazer enfermagem. Perguntei pro Cezinho assim, falei, cara, ele vai falar que eu sou louca, né? Porque ele sabe que eu odeio. Ele adorou a ideia. Ai, Eu falei, gente... A vontade de vir pra cá era maior. Ele nem pensou muito, né? Porque conhecendo E a sua mulher... família no Brasil? O que eles falavam de Ai, vocês gente, a minha estarem família já fazendo tá tudo até isso? acostumada. É. O que eu falo, eles fazem assim, misericórdia. Meu pai só ora. Ah, que bom. Pai, ora aí, pai, continua orando. Mas aí eu dei aí, olha isso, gente. Isso eu já não sei mais data de nada. Mas tava bombando a pandemia. Bombando, assim, tipo, todo mundo No auge neurótico, dela, o povo tá. morrendo, infelizmente. Maior tragédia, tava terrível. E não tava emitindo visto, óbvio, né? O consulado tava fechado. Você acredita que eles abriram uma exceção pra gente e me deram uma entrevista de emergência? Isso, eu conheço muita gente que tava fazendo o mesmo pedido e ninguém conseguiu. Eu consegui uma entrevista de emergência. Uau. No meio da pandemia. Amiga, não estavam emitindo. Eu cheguei lá, não tinha Era fila. pra ser, não tinha jeito. Era pra vocês virem. Não tinha nenhuma fila. E o segurança da porta perguntou qual era o visto que eu ia tirar. Eu falei que era um visto de estudante. Ele falou, não, a gente não tá emitindo. Eu falei, tá, moça, eu tô agendada. Mostrei pra ele tudo certinho.
E, de fato, eles me aprovaram. Uau. No meio da pandemia. Pra fazer a faculdade aqui de Pra enfermagem. fazer a faculdade de E enfermagem. qual que foi esse processo, Aline, da inscrição? O que você precisou fazer para estudar aqui? Tudo isso foi meu marido que fez, né? É. Eu não sou muito boa nessa parte, não. Mas eu sei que ele fez o contato com a faculdade, eu fiz a prova virtual, fiz uma prova online. Não sei se era pra medir inglês, mas uma prova bem longa, tipo, bem massacrante. Pra área da saúde, sim. Bem massacrante. Mas fui bem na prova e aí a faculdade me aprovou e me mandou a documentação. Como as aulas já iam começar, tipo, janeiro, né? Acho que é isso, tá? Já tô perdida em data. Eu não tinha muito tempo pra ficar esperando abrir consulado, não tinha previsão pra abrir. Aí a gente entrou com pedido de emergência e na mesma hora foi aprovado. Foi incrível, foi Deus mesmo. E aí, você demorou quanto tempo pra aprovou e já tá aqui? Em um mês eu já tava aqui. Não precisou fazer nem a quarentena? Não precisei, porque eu tinha 2 filhos americanos. Ah, sim. E eu sendo guardiã deles, a gente não precisava de quarentena, eu entrei direto. Que beleza. A gente aplicou pro visto de emergência e em um mês e pouquinho a gente já tava aqui de volta. Isso foi assim... E você tá em que ano da faculdade agora, aqui? Falta um semestre pra eu terminar essa primeira parte. Tá. Eu sou muito ruim com essas nomenclaturas daqui. Mas eu terminando esse primeiro ciclo, Tá. que é um ciclo mais amplo, assim, que tem várias matérias, tipo, nada a ver com enfermagem, tipo, religiões, sei lá, mas matéria bem besta, assim, tipo, geologia, tá? Mas eu terminando esse ciclo primeiro, eu já posso trabalhar como técnica de enfermagem, se eu quiser. E aí, eu tenho que fazer mais 2 anos e pouco, que é a imersão na enfermagem mesmo, sabe? E você pretende continuar ou vocês estão pensando... Você me falou dessa opção do EB3 que vocês deram entrada, né? Eu detesto essa faculdade, né? Porque nada contra a faculdade, mas não é pra mim. Você só fez enfermagem só por pra isso, conseguir só vir por pra isso. cá. Entendi. E se for o único jeito, eu vou até o fim com ela. Entendi. É cara pra caramba. Qual é o valor, tortura. só pra gente ter uma ideia? Eu não sei, amiga. 1.500, 2.000, amiga. não. Eu posso te contar esse bota escrito aqui embaixo, Tá depois eu bom, pergunto ao meu então a marido. gente põe aqui Mas só pra ter uma ideia. Mas assim, os 3 últimos períodos eu praticamente não paguei, porque eu ganhei bolsa. Por causa de Olha. nota. Ai, Teve que um que eu legal. ganhei bolsa de 100%. Uau. E aí, o período passado e o período que vem, eu tô com uma bolsona, assim. Também não é de 100%, mas tô pagando muito pouquinho. Olha. Então, graças a Deus, assim, eu consegui manter as notas boas. E aí, a gente entrou com esse pedido de bolsa. Porque eles fazem isso também. Se você é bom Que aluno... legal, é bom saber disso, né? Sim, eles te dão bolsa boa, assim. Só pelo fato de você estar tirando boas notas. A bolsa que eu ganhei de 100% foi muito por acaso. Gente, eu e minhas histórias, né? Eu tinha que pagar no dia, né? Não sei o que aconteceu, que a gente não conseguiu pagar, passou o prazo. Só que nesse dia, eu tive um problema na escola do Luca. Então eu tava chorando muito, porque eu tinha conversado com a professora, eu tinha tido uma treta. As minhas tretas com direção de escola aqui, né? Quando o Cezinha ligou pra mulher do Valência, eu tava com a cara inchada desse tamanho, de tanto chorar. A mulher achou que eu tava chorando por causa disso, eu acho. Ah. Eu não tava, eu não tava nem sabendo o que tava acontecendo, porque eu não entendo muito essas partes de pagamento. É tudo meu marido que faz. Tanto que ele tá sempre comigo nas reuniões. Parece que eu não sei falar inglês, né? É ele que fala por mim, com os professores, com todo mundo. Porque eu não entendo nada desse negócio de faculdade. Mas eu tava chorando tanto, que eu tava com o olho vermelho, eu tava com a cara inchada, não sei o quê. Aí a mulher me deu a bolsa de 100%. Falou, não, eu tô vendo aqui que você é boa aluna, fica calma, não sei o quê. Vai dar tudo certo. Tu acredita? Mentira. Ó. Aí ganhei Não a posso falar bolsa. que é uma dica, mas... Gente, não foi ensinado. Eu nem pensei que isso pudesse ser possível. Caramba, Aí me deu a bolsa. Né? Pra você não desistir, achou que tava acontecendo Achou que tava acontecendo alguma alguma coisa, Olha mas só. não tinha nada a ver com a faculdade. É porque aqui eles incentivam muito o estudo. E quando a gente fala da saúde, ainda mais. Porque eles querem ter bons profissionais aqui na área da saúde. Então, eles se dedicam a isso também, E eles valorizam seus esforços. Se eles entram bem que você tava sendo uma aluna boa, suas notas são boas, eu sempre tive A em tudo, sabe? Tudo certinho ali, tipo, nunca tive problema com o professor, nunca tive problema com nada. Com esse histórico, e mais com o meu problema da minha cara inchada de tanto chorar, que eu tava em sofrimento, assim, pra mulher, eles me liberaram de pagar. Então, foi um período que eu não paguei nada. Tipo, nada. Eu não me lembro nem se eu paguei o seguro de saúde, que tem que ter, né? Nem sei se até isso eles deram, não sei. E aí, os últimos períodos eu também não paguei muito. Então, assim... Tá ótimo. bolsas, né? Só que entrando na faculdade de enfermagem mesmo, é muito caro. Aí sim, é Deus, assim. Eu acho, se eu for continuar, talvez eu vá pra UCF, que agora eu faço Valência. Tá. A UCF é muito cara.
Mas se eu for para o UCF é porque eu decidi que eu vou fazer até o fim. Que vai fazer até o fim. Porque aí seria ele que daria o seu green card. Sim. E, Aline, aí nesse meio tempo, né? Você fazendo na faculdade, você também tava... Deu entrada no visto EB3, não é isso? Dei. Do que era? O visto EB3, existem o visto alguns de tipos, trabalho, né? Tem para pessoas que são especializadas na área ou para as pessoas que não são. Eu, no caso, acabei encontrei uma empresa que não é aqui em Orlando, né? A única coisa que eu queria muito era ficar dentro da Flórida, pelo menos. Queria Orlando, não achei nada, mas encontrei uma empresa em St. Augustine. Que tava com vagas, Que tinha vaga e apliquei para eles e me enquadrei ali, porque eles queriam. E aí, essa empresa, a gente tá entrando no processo, tá? Eu comecei esse processo em 2008. Não, em 2008 não, em outubro do ano passado. E a gente tá agora em dezembro, né? Se eu for pra lá agora, eles me dão mais um ano, mais ou menos, pra gente estar com o green card na mão. Mas isso se eu for agora, ainda não sei como é que vai ser. A gente ainda tá pensando qual é o melhor caminho pra gente seguir, né? Se você conclui a faculdade ou se termina. Porque se pra lá tem que parar a faculdade, tem que parar. E bem ou mal, a faculdade de enfermagem, por mais que eu não goste, eu entendo a importância dela e ela é muito valorizada. As pessoas valorizam aqui. Né? Você tem um respeito quando você fala que você é enfermeira, vai. E eu sei que eu nunca ficaria desempregada, por exemplo. Sabe? Não, de jeito nenhum. Aqui a área da saúde, a gente tem falado, né? Eles pedem muito. E é uma boa área porque você pode ir para outros ramos também, né? Eu não preciso necessariamente trabalhar no hospital. Exatamente. Gente morrendo, assim. Eu não tenho isso de... estrutura pra isso. Mas, assim, eu optando por ficar e fazer enfermagem, é uma segurança que a gente tem. É uma garantia. Uhum. Amanhã ou depois, quando acontece uma outra pandemia, um troço desse, eu não vou ficar sem emprego. Entendi. Eu nunca vou ficar sem emprego. Entendi. Sabe? É uma segurança que você tem. Então eu tô com esse dilema, assim. Eu tenho 2 caminhos que eu tenho que decidir agora, até o fim do mês, mais ou menos, qual caminho que eu vou seguir. E aí, o caminho que eu seguir, a gente... Não vou olhar pra trás, gente. Vou parar. Eu só não consigo não reclamar, porque eu reclamo na internet. Não aguento mais a faculdade. É mais forte do que eu. Eu reclamo, mas eu reclamo sendo grata, porque eu tenho essa possibilidade, sabe? Entendi. Mas eu reclamo, porque... desculpa, gente. E a Aline me fala assim, ó, de tudo que você viveu, né? De vir aqui pros Estados Unidos, ir pra Europa, ir pro Brasil, voltar aqui. O que você faria de diferente de tudo que você fez? Tem alguma coisa? Eu mudaria tudo se eu pudesse. Eu não teria saído daqui, pra começar. O que eu teria feito? Voltando toda essa fita aqui, rebobinando tudo isso aí. Quando a gente tava aqui na primeira vez com visto de estudante e a Cezinha tava com essa empresa indiana, eu não sei. Ali naquele momento eu teria procurado uma outra possibilidade. Eu não sei se eu teria muito como mudar o trajeto que foi, porque a gente tava garantido, sabe? Mas o problema todo foi ali, foi naquele comecinho, assim. Porque quando a gente tá aqui também e não pesquisa, a gente acha que existe poucas opções de visto, por exemplo. Eu não conhecia nada. Mas é uma infinidade, né? De repente, assim, o currículo dele serviria para um tipo de visto aqui, vocês poderiam ter ficado. Mas como foi muito rápido que tudo isso aconteceu, a gente não tava pensando nisso. Eu tava pensando na minha bebê que ia nascer em 1 mês e meio. Entendi. Sabe? Eu não tava focada em pesquisar formas de ficar nos Estados Unidos, cara. Eu tinha minha casa, minha vida. Tava tudo organizadinho. Meu marido trabalhava numa empresa legal, ganhava direitinho. E do dia pra noite, virou de ponta cabeça. Do dia pra noite a gente foi assim. Então, eu mudaria se eu pudesse. Mas como que eu mudaria? Eu não sei, porque a gente tava seguro. Não foi uma coisa que foi inconsequente. A gente tava com essa segurança. Foram eles que foram inconsequentes, sabe? Eles faliram, realmente. Eles fecharam as portas, voltaram pra Índia. E realmente não foi nada pessoal, mas eu não sei como eu poderia ter mudado esse trajeto, essa trajetória. Eu digo que foi como Deus quis que fosse. E continua que passar sendo. por tudo isso, né? E continua sendo, porque a gente continua aqui na labuta, né? Continua batalhando aqui pelo nosso espacinho. E aí, pro pessoal que tá te assistindo aqui do Imigre Fácil, qual a dica que você dá, assim, pra eles, de tudo que você viveu aqui, pra aquele que quer vir morar nos Estados Unidos? Que dica que você daria? É o que eu falo pra todo mundo que me pergunta. Todas as lives que eu abro no TikTok, todo mundo me pergunta... Como eu faço pra ir morar legalmente nos Estados Unidos? Essa é a pergunta de $1 milhão. Mas o que eu falo é, gente, vocês precisam ter uma ajuda legal, porque, primeiro, olha o meu exemplo, fiz tudo errado, né? Quem que sou eu pra te dar um conselho? Mas se você não souber exatamente o que se enquadra pra sua possibilidade, pra sua vida, pro que você tem de histórico, de trabalho, de estudo, ou
de dinheiro, sei lá, pra pagar, você precisa conversar com um profissional pra conhecer as possibilidades. Eu não fiz isso na época, né? Hoje eu tenho um pouco mais de noção, mas também não vou dizer que eu conheço tudo. Porque com certeza a gente poderia, talvez, ter algum caminho mais simples, sabe? Mas a gente tá indo pelo caminho mais longo de todos, assim, tipo, dando várias voltas. Mas o meu único conselho é, cara, não fica catando em grupo de Facebook histórias de pessoas que deram certo, que vieram, assim, assado, porque você não sabe o histórico dessa pessoa. Eu tenho umas amigas que deram, faz o visto, sei lá, XYZ, é muito fácil. Tá, mas elas tinham uma grana, sabe? Os pais delas são mega ricos no Brasil, eles compraram, sei lá o que aqui. Ela não me contou essa parte. Não me contou essa parte, sabe? Eu fui lá toda bobona, achando, falei, tá, não é a mesma realidade que a minha. Então, se você catar no YouTube, no Facebook, as histórias das pessoas, isso pode servir como uma inspiração pra você não desistir e tal, mas não leva a sério, não leva como verdade pra sua vida a verdade da vida dos outros, porque tem muita coisa que você não sabe. Tem muita coisa, muito histórico, muita vida por trás que você não conhece. Então, a única forma de você realmente não ser pego de calças curtas, como aconteceu com a gente, é você procurando uma empresa que conheça dos vistos, que te mostre de acordo com as suas possibilidades, o que vai ser bom pra você. Muito bem. Não tem como, não tem... Cara, amiga, a gente deu muita cabeçada, sabe? Porque a gente não fez isso. Não fez isso. Esse trabalho de casa, outras possibilidades. Não, a gente soube dessa forma e foi nessa forma. Eu não abri a minha cabeça pra pensar em outras formas. Exato, e eu nunca poderia fazer isso sozinha. Eu precisava de uma ajuda. De uma empresa, ou de um advogado, ou de alguém que soubesse, né? Na época eu não procurei essa pessoa. É isso, gente. Então, se você também tem esse desejo, né? Esse sonho de morar aqui, o que a Aline falou realmente é verdade. Procure uma empresa que vá te ajudar com isso. Inclusive, eu vou deixar aqui no link embaixo o site do Vistômetro, para você que quer saber qual tipo de visto se encaixa no seu currículo. Entra lá e aí você já vai ter uma ideia do visto que se encaixa aí para o seu currículo. E aí você pode levar esse resultado para o advogado de imigração, porque você já vai saber que seu currículo entra num visto americano. Inclusive, vou deixar o link do advogado aqui embaixo para vocês também poderem conhecer. Aline, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu queria ter tido um vistômetro nessa época aí, hein? Ia ser muito bom, Se eu tivesse né? um vistômetro, talvez eu estaria te contando outra história aqui. Você não teria nem saído daqui, não é mesmo? Mas também não teria tanta história pra contar, né? Que não deixa de ser também. É pra ter vida, história, né? É vida. É pra jogar na cara das crianças no futuro e falar, olha o que eu passei! Olha tudo que eu fiz por pra vocês! vocês poderem ter essa vida aí de patricinha. Valeu! É isso, gente. Obrigada. A gente se vê no próximo Histórias de Imigração aqui no Imigre Fácil. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau.